Olha, minha gente, a primeira vez que eu encontrei com Lindomar, primeiro eu fiquei com ciúme do nome. Como é que um camarada tem um nome desse? Lindomar. Eu já falei com minha mãe, combinamos. Na próxima encarnação ela vai me dar o nome de Maravilhoso Mar. Tudo acertado. Lá em Barreiras, no dia do evento, nós fomos participar de uma mesa redonda, eu e Lindomar. E o povo mandava pergunta e eu dizia, essa eu vou responder. Aí caía para ele. Aí quando ele começava a falar, eu digo, oxe, sou eu que estou respondendo pela boca dos outros. E nós tivemos um nível de afinidade, vocês sabem, uma criatura dessa qualidade, é fácil demais a gente se sentir com afinidade, né? E Lindomar é esse amigo muito querido, um companheiro que tem se mostrado muito dedicado a uma causa particular, o de iluminar a mente para aquecer o coração. Então essa relação que Lindomar consegue trazer para a gente, de, através do esclarecimento, ampliar os nossos limites de afetividade, de engrandecimento afetivo, tem sido a tônica de um filósofo prático, de alguém que tirou uma filosofia das discussões eminentemente teóricas e trouxe ela como um farol para iluminar os problemas do nosso dia a dia. Então eu vou deixar vocês com Lindomar dizendo a ele, me aguarde. Que a paz de Jesus continue nos fortalecendo cada vez mais e nos dando a alegria de viver. André, reencarnação existe. Olha, André foi a primeira pessoa que me deu uma resposta prática para uma proposta inusitada. Eu disse para ele, no instante, ele me provocando aqui, olha, eu só lhe digo uma coisa, não lhe diga nada. E ele me respondeu. Foi que você me respondeu? Eu acho é pouco. Imagine. Eu só lhe digo uma coisa, não lhe diga nada. Ele me responde, eu acho é pouco. Veja o que é uma mente aberta ao fenômeno que surge. Muito bom. Vamos trabalhar. Tem um bocado de coisa para a gente ver aqui, legal. Bom, retomando rapidamente, ontem os que aqui tiveram a oportunidade de acompanhar as provocações, as reflexões, as inquietações geradas por José Eduardo sobre o tema perdão e conquista da paz. Hoje à tarde, nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir André nos falar de forma extremamente interessante, sensível, profunda, sobre o tema percepção de si do outro e o perdão. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto extremamente interessante. Existe uma diferença entre falar e dizer. Com tudo que ele mostrou, ele nos deu campo e colocou fundamento para o que Leana veio e depois nos trouxe, reorganizando toda a fala que ela tinha preparado, conforme vimos aqui, dando vida e cor na própria experiência dela. E André disse sobre as percepções de si do outro, numa perspectiva da fenomenologia da percepção, ao luz do Espiritismo, conforme vocês viram no subtítulo que ele coloca como um aporte, né?
para a abordagem que ele fez, o que a gente chama do corte epistemológico, e ele não falou. Eu poderia correr o risco aqui, sem muito medo de errar, e dizer que você não falou um único momento a palavra perdão, durante a sua fala toda. Mas, na fala dele, e é isso que desencadeou as emoções de Leana, ele disse, que é a diferença entre falar e dizer, que sem isto não vai acontecer o perdão. Ok? Então, assim, eu sei que vocês perceberam, eu só estou chamando a atenção para mostrar a forma, a habilidade de poder construir determinadas mensagens que nos faz exatamente perceber o quanto a gente precisa se perceber para poder compreender por que não perdoa. Qual a dificuldade de se perdoar? A Leana vem toda armada, com tudo preparado, e de repente diz assim: opa, peraí, o fundamento está posto. E aí, assim, nos traz 3 situações extremamente interessantes, que aí só para resgatar e aí entrarmos exatamente no que a gente pretende falar. Ela nos traz 3 situações de perdão ou de processo de perdoar. Em que acontecia algo que na atual existência era alguém inteiramente desconhecido. Na atual existência, a gente não pode esquecer que a gente é reencarnacionista, e que muitas coisas aparecem, tanto opa, lhe amo profundamente, ou peraí, essa pessoa aqui é perigosa. Segundo aspecto, ela nos traz uma situação com alguém que ela foi obrigada a conviver por anos. Espírita, na atividade espírita e com todos os acontecimentos que se sucediam, mesmo após momentos de possíveis ou aparentes entendimentos, inclusive com pedido de perdão, e depois se repetia em ações que geravam sofrimento, que geravam mágoas, ressentimentos, sofrimentos e um exercício mais cognitivo do que intelectual, mas um exercício cognitivo, conforme ela disse aqui, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Ok. E no terceiro momento, ela nos fala de uma... e aí, para preservar as pessoas, como aconteceram nos 3 casos, sem entrar em muitos detalhes, mas nos dando a estrutura do fenômeno. A estrutura do fenômeno. Que alguém havia reagido com ela de forma bem ofensiva e que ela conseguiu não se ofender. Então não precisou perdoar. Eu fiquei até pensando assim: sério, fui eu que fiz isso dormindo? Dormindo, porque acordado. E aí, por fim, ela nos apresenta aqui os aspectos do perdão e o que devemos considerar. Que aí foi desenvolvendo. Essas construções e essas experiências nos fazem observar cada vez mais o quanto nós temos a capacidade de interpretar, de dar um sentido, de dar um significado ou muitos significados para a mesma situação. Então, esse tema, Eu Não Perdoo, ele é uma homenagem a um capítulo do livro que o Léo Biscaglia escreveu através de nossa psicografia, o primeiro livro publicado, embora ele tenha escrito os 3 ao mesmo tempo, que é Amor, o Sentido da Vida, Amar Apesar de Tudo. E já próximo do final do livro, ele escreve esse capítulo, Eu Não Perdoo. E eu achei interessante quando veio a proposta de tratar dessa questão, porque eu já vi muita gente se referir a esse capítulo de forma completamente equivocada, porque viu o título, falava sobre ele, não tinha lido o capítulo para entender o que estava dentro do capítulo, e o pior, ainda estava o livro. E aí, assim, entendendo o Eu Não Perdoo. E, inclusive, isso aconteceu em estados diferentes, estados do Brasil diferentes. De pessoas, inclusive, que dizem: olha, eu falei numa palestra, não sei o que, isso assim, olha, você pode até falar sobre isso, mas não é isso que ele é buscar, falar no livro. Não, mas não é. Não, então seria também não.
Então assim, o risco da gente pegar uma ideia, colocar a nossa interpretação, e aí o que você coloca em relação das ilusões que nós criamos na boca de um autor. Porque se eu pego isso aqui e digo o que me vem na telha, eu sou inteiramente responsável. Na hora que eu digo que é um outro que está dizendo, ou que foi dito com base nisto, eu preciso realmente saber o que é. Bom, André nos chama a atenção para a percepção, que é algo extremamente interessante, fenomenológica, e aí vale lembrar que para alcançar o fenômeno enquanto tal, ou essa essência que Sócrates já se referia como real, nós precisamos ir fundo, e para poder alcançar esse fenômeno, aquilo que se apresenta ao nosso intelecto, nós precisamos nos livrar, nos libertar de uma série de coisas que são postas para nós e que na maioria das vezes nem temos consciência disso, e que pode ser lido nas mais diferentes cartografias que André trouxe aqui. O que eu penso que seja, ou acho que seja, o que alguém me disse, o que eu li em um livro, e ainda tem o problema de se eu entendi ou não entendi o que eu li, e por aí nós vamos. As coisas que nós somos inclinados a perceber, na maioria das vezes sem qualquer reflexão, se o que eu vejo é de fato o que é, se o que eu penso que eu vejo é o que eu vejo, e se o que eu penso que eu vejo efetivamente expressa a realidade, e mais do que isso, segundo Sócrates, o réu. Quando a gente começa a pensar sobre essa dimensão da subjetividade com a objetividade, que é presente na experiência humana, nós já podemos aqui, já deste momento, já pensar sobre possibilidades ou sobre hipóteses que me permitiria relacionar a questão do não perdoo. O que é que eu quero dizer quando eu não perdoo? Ou por que eu não perdoo? Qual é a razão disto, por exemplo? E aí, busquemos a razão do não perdão. Perdão a quem, não perdão a quem. E aí observe que as categorias são as mesmas. A si, ao outro, à situação, ao mundo, a Deus. Eu já ouvi todas elas. Já ouvi todas. E já pensei algumas. Eu já ouvi pessoas dizerem que não perdoava a Deus por determinados acontecimentos em suas vidas. Ok? Eu não me perdoo por isso ter acontecido, por eu ter me permitido que isso acontecesse, por ter dado a oportunidade que alguém fizesse isso comigo. É muito comum dizermos que não perdoamos o outro. Inclusive quando acrescentamos que o não perdão do outro é como se fosse uma não liberação do outro. Engano. Muito engano. Então assim, a situação. Nós às vezes nos relacionamos, e aí tanto André quanto a Eliana trouxeram aqui, e no vídeo, deixa eu aproveitar para fazer aqui um elogio. Você é um cara corajoso. Colocar em uma palestra de 50 minutos um vídeo de 18 minutos. Se não fosse muito bom, tinha sido um fiasco. Pelo tempo. E até porque eu sei da qualidade do que André fala, do que André pensa, do que ele estuda. Então assim, você conseguiu um vídeo muito bom. O único problema do vídeo é que a tradução não é em áudio, para quem possa não ter a velocidade de leitura. Mas assim, extremamente interessante para poder mostrar de forma bem prática o que a gente vive em relação a perdoar ou não perdoar, o entendimento que eu tenho, a percepção que eu tenho da realidade. E às vezes nos falta a humildade de reconhecer que aquilo que eu digo que daria a minha vida, porque de repente não é, e a gente fica com a cara mexendo. E se não tiver a humildade, a mente aberta para dizer, se não é, então o que é? E aí vai a luta. Às vezes nós ficamos presos, a vergonha, a vaidade, esses processos que nos colocam. Eu lembro uma vez conversando com uma professora da universidade que ela disse uma coisa extremamente interessante para nós, os acadêmicos. Ela disse, olha, é mais fácil perdoar alguém na academia, na universidade, que xingue a mãe da gente, do que perdoar alguém que diga assim, olha, isso está errado, isso você não sabe, por conta da vaidade intelectual nossa. Então, xingue minha mãe, a ofensa é menor. Agora, se você disser que o que eu disse está errado, ou se você disser que não é isso, o bicho pega. E assim, que coisa ingênua é essa, crianças brincando com ideias. Aí a gente começa a avaliar a nossa responsabilidade frente a essas questões.
As situações, elas não existem sem os sujeitos. E o mundo é o resultado do que nós construímos a partir das situações que nós geramos. Ou seja, a realidade é uma construção nossa, é uma construção social, é uma construção psicossocial, é uma construção psicossócio-espiritual. E quando a gente começa a entender isso e fica de forma muito mais tranquila para nós, nos permitirmos, portanto, nos perguntarmos, qual é mesmo a minha concepção de perdão? O que tem em jogo aqui agora? Sou eu ou o conceito? E aí assim, olha, eu não perdoo, ainda buscando a razão do não perdão. Eu não perdoo, por quê? Aí achamos que porque não merece. Não perdoo porque não merece o outro. E um processo axiológico que eu faço, eu avaliei, achei que a pessoa não merece o perdão. Eu não perdoo porque eu não consigo. Aí eu estou reconhecendo a minha limitação, a minha deficiência. Eu não consigo, eu sou limitado. Isso aqui tudo bem. E aí a diferença já entre a questão de desculpar e de perdoar. Algumas pessoas colocam que as ações que são passíveis ou dignas de uma desculpa são aquelas de dimensão superficial, social. E aquelas outras que somente o perdão resolveria, elas estariam em uma perspectiva mais profunda e seriam de características psicossocial ou psicossócio-espiritual. Ok? Eu não perdoo. Agora observe aqui, tá? Eu quero e não consigo. Quantas vezes nós já nos sentimos aqui? Agora, esse eu quero, e aí o Espírito Samuel Lamarck nos oferece uma definição muito interessante quando ele fala de um dos verbos realizadores, que é o querer. E ele diz que o querer, embora alguns dicionários generalistas coloquem como sinônimo tanto de vontade quanto de desejo, ele diz que o querer ele reúne os dois tipos de energia, a da vontade e a do desejo. Essa combinação entre desejo e vontade faz com que o querer tenha uma força realizadora profunda. E quando nós verdadeiramente queremos alguma coisa, a gente consegue. A gente se supera, a gente vai lá e conquista a possibilidade de realização. Ora, como processo, às vezes eu digo eu quero, no intuito mesmo de se perdoar, mas como ainda não entendeu os aspectos e o que deve considerar em relação ao perdão, ainda não consegue. Então a pessoa querendo estar como o primeiro passo, está no caminho, mas falta ainda o tempo e a experiência do percurso para conseguir fazer essa travessia. Não perdoo, quero, mas ainda não consigo. Quando a gente coloca um ainda aqui, a gente passa uma crença extremamente interessante de processo, efetivamente. Eu sei que eu vou chegar lá, mas tempo menos tempo eu vou conseguir perdoar. Eu só ainda não consigo, mas não vou ficar com isso na minha vida. Eu vou me libertar disso, eu vou conseguir. E temos a outra perspectiva. Não perdoo, porque eu não preciso, não me ofendeu. Então assim, a ausência do perdão, do não perdoo, é porque não existiu causa para que existisse o perdão. Essa é uma concepção defendida por Francisco de Assis. Quando o Frei Leão o procurou, dizendo para ele que estava muito chateado, porque assim, tinha um outro frei lá que reincidentemente fazia coisas que ele tinha que perdoar, e o perdão era um dos critérios da ordem franciscana. É perdoando que se é perdoado. Aí nós temos assim, gente, aí olha a sabedoria de Francisco, de Pai Francisco. Ele disse, então não perdoe, Frei. E aí ele ficou atônito, ficou confuso. Como que meu mestre, que diz que perdoar é uma condição para ser um franciscano, está me dizendo para não perdoar? E ele vira e diz assim, não entendi. Ele disse, olha, você só precisa perdoar se você se sentir ofendido. Se está lhe cansando de perdoar tantas vezes, não perdoe. Ou seja, não se ofenda. Não se coloque no lugar do ofendido. E por incrível que pareça, nós somos os que nos colocamos no lugar do ofendido. Ou nos colocarmos no lugar do ofendido, nós vamos ter que trabalhar para desconstruir esse lugar, para desconstruir a emoção que foi vivida, o sentimento que ficou como registro nosso, o aprisionamento que nós acabamos por construir na relação. A gente perde a autonomia. Não tem coisa pior do que você não conseguir perdoar e você ficar preso e ter que ficar pensando na pessoa, uma pessoa que você queria, às vezes você não queria nem que existisse, quanto mais que não saísse da sua cabeça.
Só que nós ficamos aprisionados de tal forma que não conseguimos parar de pensar. E o pior, revivendo aquela emoção negativa, a raiva, o ressentimento, o rancor, tá? Então, nós precisamos de alguma forma experimentar possibilidades novas. E a primeira grande questão é sair dos equívocos. Não é o outro que merece ou não, é você. Você merece se libertar disto, tá? Quer seja em uma perspectiva do não perdão porque não se ofendeu, quer seja na perspectiva de mudar a referência em relação ao outro. Muito bem, vamos mais. Eu não perdoo, tá? Aqui acaba do livro Amor, o Sentido da Vida, Amar Apesar de Tudo, do Léo Buscaglia, que recebemos psicograficamente. E dentro dessa perspectiva, essa capa nos mostra exatamente essa diversidade de situações que a realidade nos apresenta e que nos faz, portanto, ter esse exercício constante de viver o amor que dá o sentido da nossa vida e frente aos acontecimentos que não são dentro das nossas expectativas, do que nós esperamos, do que nós desejamos, da nossa vontade, ter a condição de, ainda assim, amar, apesar de tudo. Muito bem, olha o que o Léo nos diz. Aqui agora nós vamos apresentar textos, né, do capítulo que estamos trabalhando, que tem esse título, Eu Não Perdoo. Eu não perdoo a mim mesmo por ter permitido aquilo ter acontecido. Tem uma declaração, uma decisão, aqui a identificação do sujeito. Eu não perdoo a mim mesmo, ou seja, o auto-perdão, por ter se permitido, o acontecido, se referindo, portanto, à situação. E aí o que o Léo Buscaglia nos diz? Afirmam algumas pessoas no ápice do seu sofrimento misturado com a revolta, o que, aliás, apenas dificulta mais a própria situação. A revolta é um ingrediente extremamente comprometedor da nossa experiência do perdão. Todas as vezes que nós nos revoltamos, nós nos confundimos bastante. E o pior, é uma confusão que gera a ilusão de que a gente tem razão. Na maioria das vezes a gente briga e alimenta desentendimentos por muito tempo, buscando ter razão. Por isso que eu comecei lá dizendo assim, né, em busca da razão. A gente busca ter razão. No dia que a gente buscar ser feliz, efetivamente, a gente vai abrir mão de uma série de coisas e entra no acordo. O grande problema é que a gente pensa, e esse inclusive é um dos pontos, né, dos acordos jurídicos, que as pessoas fazem um acordo e as duas partes continuem satisfeitas. A gente precisa entender que fazer um acordo significa que as duas partes precisam flexibilizar. As duas partes precisam abrir mão de alguma coisa para se chegar a um acordo. Porque se atende todas as exigências da outra parte, isso não foi um acordo. E se a gente for chamar de um acordo, parabéns para quem abriu mão de todo o resto para atender a necessidade do outro. Essa é a condição do acordo que você quer? Tá bom. Isso não foi acordo. Não foi. A pessoa concordou com o que você pediu por reconhecer a sua necessidade. Nem sempre o seu direito, nem sempre a sua razão. Mas eu não vou brigar por isso. É isso que você quer? Tá. Eu vou fazer a escolha pela felicidade. A recomendação: sejamos mais leves, diz Léo Buscaglia, mais positivos, mais abertos para vidas, e assim teremos melhores condições de trabalhar a nossa aceitação com inteligência. A gente busca, no Livro dos Espíritos, primeira questão do primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando se pergunta o que é Deus. Deus é inteligência suprema. Maravilha. Aí se pergunta, ainda no Livro dos Espíritos, questão 23, depois repetimos, que são os espíritos? São inteligências que povoam o universo. Peraí. Parece que o termo inteligência aparece em situações muito interessantes. E aí a gente vai e volta e descobre que a gente não sabe ainda dizer o que é inteligência. Há bem pouco tempo, inteligente era somente quem era bom em conta e falar bem. Que eram duas inteligências, uma matemática e outra linguística. Depois de Hal Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas, abriu o leque. Então assim, você pode não ser inteligente, em matemática, você pode ser uma pessoa que fale bem,
mas de repente você é um craque do futebol e perceberam que isso é uma inteligência corporal. E aí um outro tem inteligência espacial, e aí você assim, opa, e aí chegamos a zoar quando ela fala da inteligência espiritual. E aí observem que se ampliando cada vez mais, e aí se fala da inteligência ecológica, aí você assim, gente, que coisa interessante, o termo inteligência está aparecendo cada vez mais. Aí a pergunta é, nós somos inteligentes quando a gente não vive de forma leve, não vive de forma positiva, não vive aberto para a vida? Ok. Chame, e aqui olha, trabalhar a aceitação com inteligência. Aí o Léo vem e nos diz, chamo de aceitação com inteligência, ele define isso pra gente. Aquela que nada tem de mediocridade. Lembra que medíocre é o mais ou menos. Ó, todas as vezes que a gente diz assim, e aí fulano, você é bom nisso mais ou menos, a gente está dizendo, eu sou medíocre. Esse é o conceito de mediocridade. O medíocre é o mais ou menos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que entre os bons e os maus, os piores são os mornos, que é em grande número, porque esses enganam. Olha, eu não estou fazendo mal, mas também não faz o bem. E ao não fazer o bem, você deixa o espaço para que o mal aconteça. Ok? Tem gente que diz assim, eu não disse nada para lhe ofender, entretanto fez um silêncio mortal, em uma hora que precisava de uma palavra. E aí? Ok? Então, quando a gente começa a pensar sobre essas questões, a gente começa a avaliar. O Léo Buscaglia vai além e nos diz, essa mediocridade é representada na expressão ruim com pior sem. E aí ele nos diz, não, isso não. Não se aceite ficar nessa condição. Ora, a depender da situação, possivelmente todos nós aqui já podemos ter usado uma expressão dessa. Certamente, e aí me permitam falar por todos aqui agora, em algum momento a gente já disse que o que a gente faz, o que a gente é mais ou menos. É o medíocre. Não basta ser mais ou menos. Ser mais ou menos é pouco. Não é? É pouco. Nós podemos ser mais leves, mais positivos e mais abertos para a vida. E essa é uma decisão. É uma decisão nossa. Recomendação ainda. Se quer continuar em determinada situação, reconheça. E conscientize-se dos motivos. Faça com responsabilidade suas escolhas. E prepare-se para as possíveis consequências, positivas ou negativas, que certamente virão. Bom, eu destaco, reconheça, conscientize-se, faça, prepare-se. E olha que coisa extremamente interessante. O reconhecimento não é uma coisa muito fácil. Quando nós pegamos, por exemplo, Goleman e outros teóricos, acabam apresentando, o próprio Jung, que já foi citado aqui, coloca algo nessa dimensão quando nos fala desse processo de transformação. Uma coisa é eu identificar, uma coisa é eu denominar, uma outra coisa é eu reconhecer. Eu posso identificar, está rolando alguma coisa aqui em mim. Em termos de emoção, o que é que eu estou sentindo? Estou sentindo não. O quê? Bom, não sei ainda. E muitas vezes acontecem coisas na gente que a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. Mas pior ainda, às vezes a gente não sabe nem o que. Eu posso ter determinado momento que eu não identifico qual é a emoção que está acontecendo. A espiritualidade defende que o processo em curso para nos levarmos a uma situação em que nós teremos a necessidade de perdoar não é em ato, é em processo. A gente começa a sentir um mal-estar, a gente começa a ter uma indisposição, a gente começa a ter uma estranheza, a gente começa, daqui a pouco a gente está todo predisposto a qualquer coisa que o outro faça, a gente se sinta ofendido. E, na maioria das vezes, vai para a briga. Aí a gente ironiza, a gente é indiferente, a gente classifica a pessoa, o que ela pretenda fazer de forma pejorativa. Nós vamos criando um campo psíquico para que a situação aconteça. Ora, quanto maior a nossa lucidez, quanto maior a nossa consciência em relação ao acontecimento, mais nós nos preparamos. Opa! Inclusive em relação aos processos obsessivos. Eu gosto de André gosta de mim, a gente nunca disse algo, André, nesses anos que a gente se conheceu todo, nem uma brincadeira infeliz que não ofendesse o outro. E olha que a gente brinca o tempo todo. Alegria saudável.
Eu não lembro de um único momento que a gente conversando tenha baixado o nível. Ok? Em função de uma relação que se constrói com vistas não só no agora, mas também no amanhã. Mas óbvio que isso traduz um passado produtivo, de busca efetiva por algo que hoje a gente chama de bem. Antes a gente chamava só de conhecimento, né? Hoje a gente chama de bem. E aí, assim, dentro dessa experiência, a gente começa a se perceber e aí eu faço uma ressalva. Por exemplo, pessoas que não estejam leves, positivas e não estejam abertas para a vida, podem inclusive ver essa brincadeira como algo inadequado. Não é? Porque não está tendo eco a alegria na pessoa. E por não ter eco na pessoa, fica desconectada, não entende por quê. E aí quando a gente observa essa relação e nos percebemos, olha, ok, identifiquei, ok, denominei, já sei dar nome ao que eu estou sentindo, e aí você espera que seja com propriedade, aí eu reconheço. Nesse reconhecimento, conhecer, reconhecer, é um conhecer de novo. Qual é a primeira instância? Normalmente, a primeira perspectiva, e estava aqui na apresentação de André, ele coloca primeiro a concepção materialista, né? Na segunda a espiritualista, falando na perspectiva antropológica, né? Você colocou. Por que a primeira é materialista e a segunda é espiritualista? Porque a segunda precisa ser construída a partir do desenvolvimento do construtor, que é o próprio espírito. Na fase inicial, por que o espírito não pensa a partir de uma perspectiva espiritualista? Porque tanto a concepção materialista quanto a concepção espiritualista, ela é resultante de uma elaboração. E essa elaboração só pode acontecer quando o sujeito em questão alcança a condição de ler e alcançar a essência do que é. Aí quando nós entendemos isso, bom, primeiro a nossa busca é fora, é do mundo, é do que está aí, é da matéria. Depois é que passa a ser dentro, depois é que volta esse olhar para si mesmo. E aí quando nós entendemos essa relação extremamente interessante, você diz assim, gente, que coisa interessante. Então, primeiro eu conheço, depois eu reconheço. No reconhecimento eu aceito em mim. Eu aceito em mim. Quando Helena fala que um dos maiores problemas em relação ao perdão é não ter a capacidade ou a condição de reconhecer essa reciprocidade, esse processo empático, esse processo de identificação, portanto, em nós mesmos, aí fica fácil a gente criticar os outros. Na hora que a gente tem consciência de que aquilo ali também está em nós, a gente segura um pouco a onda. E quando vê o outro, vê com imenso respeito. E eu diria que com um certo pesar. O que está lá, que eu vejo que não é bom, também está aqui. E se está lá, o problema é do outro, está aqui, o problema é meu. E se eu estiver efetivamente voltado a trabalhar essa questão em mim, não vai sobrar tempo para ficar falando dos outros. Não é porque fulano, porque você cansa, e você? E você entra em que parte nessa? Esse é um exercício extremamente interessante. E no próprio movimento espírita tem que sair do discurso. Porque nós somos tão bons nisso, que entendendo um pouco o processo, a gente cria situações para parecer que a gente vive essa realidade profunda. E aí a gente diz assim, não, é porque você sabe que todos nós somos imperfeitos. É um discurso apenas. Porque não se sente no lugar. Não se sente no lugar. A gente diz assim, não, porque todos nós somos imperfeitos, mas não se sente imperfeito. Não, porque eu tenho nada, papo. Olha, quando o discurso traduz autenticamente esse reconhecimento, que naturalmente vai nos dar a base fundamental da conscientização dos motivos efetivos e que nos leva a fazer com responsabilidade as escolhas que devem ser, tudo muda. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro nós estaremos nos preparando para as consequências positivas ou negativas que certamente advirão. E aí quando eu descubro que eu tenho esse poder fenomenal de fazer escolhas, eu posso escolher. E aí assim, eu tenho aqui um jardim e eu tenho aqui um pântano. Nos dois tem flores, meu amor.
Você prefere andar onde? Essa é que é a questão. Nos dois tem flores. Mas você prefere andar aonde? Na hora que eu escolho transitar por este caminho, assumindo as responsabilidades do que eu faço, eu saio da minha experiência infantil. O que é que mais caracteriza uma criança? O que é que mais caracteriza um adulto? A criança, a gente diz que é alguém que não tem responsabilidade, porque falta amadurecimento. Agora sim, convenhamos, nós adultos continuarmos fazendo coisas achando que as consequências não advirão, claro, é uma mente infantil. Na hora que você diz assim, beleza, fulano já é adulto, ali é mesmo, a gente está se referindo à dimensão de responsabilidade que a pessoa tem, que é algo que se espera que seja do espírito adulto, não só da faixa etária. Vamos mais, indicações terapêuticas que nos oferece aqui o Léo Buscaglia, que está lá no texto e a gente foi dando destaque. Ame-se o máximo que puder. Olha que coisa maravilhosa, fantástico. Ame-se o máximo que puder. Bom, existem pessoas que dizem que estão com sérias dificuldades nisso, né? Em se amar. Mais do que isso, ele diz assim, o máximo que você puder. Não se ame mediocre. Não se ame com mediocridade. Certo? É verdade. Eu vou perdoar vocês que estão rindo de mim, tá? Vou perdoar vocês, tá? Olha que eu nem disse eu não perdoo, só se fosse na última linha, assim, nem senti. Ame-se o máximo que puder. Não se ame pouco não, se ame muito. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta extremamente interessante. Lindomar, eu sei que eu devo me amar, mas eu morro de medo de fazer isso. Eu disse, por quê? Não, porque se eu for me amar muito, 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 do jeito que eu sou, eu vou me amar assim, de forma muito orgulhosa, muito vaidosa. Eu achei interessante, André, isso, né? Claro, porque cada um se ama como é. E aí a pessoa disse, eu vou me amar de forma assim, muito arrogante, muito... E eu disse, gente, não é que você tem razão. Entretanto, resta uma saída. A pessoa disse, qual? Olha, encontramos no Evangelho que o amor cobra uma multidão de pecados. Vai chegar uma hora que você vai conseguir separar o joio do trigo. E aí fica só o amor. Ok? E aí a pessoa disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, porque você nunca foi agricultor. A pessoa riu. E disse, gente, o Evangelho nos traz respostas para tudo. Só que a gente precisa entender. Só que a gente precisa entender. E eu disse para a pessoa, em tudo na vida. Se a gente não entende, a gente fica preso. E às vezes é a uma vírgula que mudou o sentido, que mudou o significado. Ok? Quando nós nos permitimos amar, inclusive quando estiver errado, quando buscava acertar. Agora, olhe o adendo. Ame-se, inclusive quando estiver errado. Quando buscava acertar. Olha como é sutil o texto de Léo. Ok? Porque às vezes a gente pode errar de forma deliberada. Vou fazer mesmo isso e pronto, que se dane. Não estou nem aí para o mundo. Deus, os mentores espirituais, ele que fecha os olhos. Se o meu erro foi buscando acertar, se ame. Olha, entenda que você não é infalível, que se erra. Mas lembre, você buscava acertar. Me parece que nesse campo aqui fica a exceção, o erro deliberado. Sei que é errado, mas vou fazer. Sei que é errado, mas vou às últimas consequências. Continua aí. Lembre-se que não temos como ter o controle de tudo, menos ainda o tempo todo. Nesse momento, o Léo nos fala de uma das questões mais difíceis da gente reconhecer em uma perspectiva terapêutica. A nossa grande dificuldade de perdoar está porque a gente não aceita que o outro faça diferente do que a gente queria. Ou seja, eu só conseguiria isso de forma absoluta se eu tivesse o poder absoluto sobre o outro. Aí de forma sutil ele vem e diz assim, lembre-se que não temos como ter o controle de tudo, menos ainda o tempo todo.
Então assim, aceite sua limitação. Às vezes você quer muito uma coisa e o outro não quer. E pode ser algo muito simples, muito simples. Quantas vezes no nosso cotidiano a gente se chateia por algo que não tinha razão de ser? Eu queria tomar um café agora, vamos tomar, André? Não quero não. Mas como que você não quer tomar um café agora? Gente, ele pode não querer tomar café. Aí assim, e às vezes a gente fica extremamente chateado por conta dessa questão. Aí eu estou com sono, não diga assim, olha, eu vou dormir. Bora, Leandro, você não quero dormir agora. Mas como você não vai dormir agora? Vai botar sono, cola o olho. Gente, mas olha, às vezes no dia a dia a gente se chateia com determinadas coisas e assim, rapaz, não tem razão de ser. Por quê? Porque é um despropósito na situação, há um equívoco fundamental. Para de querer controlar o tempo todo. E é interessante desenvolver essa consciência. A gente começa a ficar, olha, todas as vezes que a gente está querendo controlar alguém, observe, começa por um processo de inquietação. Você vai, e aí se você não quiser assumir que quer controlar, você vai criar uma forma ainda de dissimular. Está doido para saber? Mas pergunta logo direto, você quer saber o quê? O que você está propondo? Propõe agora aqui, vai, assume. Então assim, esse exercício, e às vezes nós ficamos zangados, porque o outro perceber e denunciar a nossa intenção, a gente se sente ofendido. Então assim, muito atenção para essas questões. Continua Léo, permita-se aprender com todas as experiências que viver. Elas podem ser transformadas em mestras para você, para a sua vida. Observe, ele está falando de conseguir transformar experiências em mestras. Aprenda com elas. Em vez de a gente ficar lamentando o que essa experiência me diz, o que ela me ensina. Quantas vezes nós estamos cansados de saber que somos manipuladores de carteirinha, doutores em manipulação. E a gente quer que o outro simplesmente aceite. E na hora que o outro está tirando o véuzinho da ingenuidade, está dizendo assim, olha o que é que você está querendo fazer. Aí nós somos bons. Bons nas racionalizações, bons na negação, os mecanismos todos aparecem. É preciso ter um mínimo de consciência. Pelo menos seja honesto. E aí nessa relação, que observem, todo esse processo nos cria dificuldade, inclusive para o auto-perdão. Quanto maior a dificuldade para o auto-perdão, por mais que a gente dissimule, a gente vai ter dificuldade de perdoar o outro. E do perdão real, do perdão real. Vamos um pouquinho mais. Ainda indicações terapêuticas. Aprenda sempre, inclusive a se perdoar por ter errado, buscando não repetir o erro. Observe que o complementozinho que ele faz sempre é fenomenal, tá? Aprenda sempre, maravilha. Devemos fazer isso mesmo, está aberto para a vida. Assim, por ter errado, beleza, me perdoei. Agora sim, eu vou me perdoar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Qual era a experiência histórica? Ia para o padre, para o confessionário, pedia perdão, pagava as indulgências, estou liberado, agora eu volto para errar de novo. Uma versão moderna, estou fazendo dieta, não devo me exceder. Aí eu como e bebo tudo que não devo. Aí vou, faço uma ginástica boa e disse, bom, beleza, agora eu posso voltar a comer de novo. Ok? Observe se os padrões não são bem parecidos. Eu vou, faço, alguém me perdoa. Uma vez uma pessoa me procurou e disse que queria conversar. Um senhor. E eu disse, pode dizer. Aí a pessoa falou de umas coisas lá. Eu disse, ok. Aí a pessoa, sim, e agora? Eu vi. Não, mas você não vai dizer nada? E o senhor quer que eu diga o quê? Não, porque assim, deixa eu lhe explicar. Eu era católico. Aí lá eu errava, eu ia me confessar com o padre. E aí ele dizia o que eu tinha que fazer e eu estava perdoado. Agora eu sou espírita. Eu lhe disse o que eu errei. E agora? Você já tinha ouvido a versão da confissão espírita?
Aí eu disse, Jesus, como que eu saio dessa? Mas muito interessante isso. E ele estava falando, gente, com a maior sinceridade. Eu tinha minhas possibilidades como católico, agora como espírita. E aí, como é que a gente resolve isso? Perfeito. Certinho. E eu disse, olha, você sabe que a confissão é um dos sacramentos. Nós não temos no Espiritismo. Ele fez, e agora? Ok. Eu disse, pois é, aqui na doutrina espírita, no centro espírita, cada um se perdoa. Como é que é isso? Cada um se perdoa. Inclusive, não repetindo o erro. Ele fez, aí danou-se. Olha, mas imagine o que é. Imagine o que é estar na frente desse ventilador. É uma delícia. Obrigado, você sentiu. Aí a gente começa a se perguntar assim, nós estamos prontos para nos perdoarmos? Se eu não entender o processo, eu não conseguirei me perdoar. Senão a orquídea vai sofrer. Olha que coisa fantástica, buscando não repetir o erro. Vamos mais, reúna forças para não fazer mais, especialmente o que já sabe que não deve. Mas ele está propondo que a gente reúna forças. Vá para a academia da alma, do espírito. Como nós nos fortalecemos espiritualmente? Através da conquista das virtudes. Mas existe algo que é fenomenal e que os espíritos declaram. Os espíritos dizem que se quisermos ter a simpatia dos bons espíritos, nós devemos fazer o bem, devemos fazer a caridade. E fazer a caridade é uma coisa desconcertante. Já observou que quando a gente começa a errar, a gente vai se distanciando mais da caridade? Ou passou a errar porque se distanciou mais? Porque está no hábito ali, no dia a dia de fazer a caridade, aquilo ali nos freia, porque nos faz lembrar assim, olha, se você começar a fazer coisa errada, você perde a condição. Quando a gente já está mais afastado que perde a condição, a gente nem sente muito. E aí, a gente começa a voltar. Vou reunir forças. Como? Ore. Vá para o estudo, faça seu evangelho, medite, busque evitar as situações de risco. E aí a gente começa a ampliar a nossa consciência em relação ao que já sabe que não deve fazer. Eu tenho assim certeza absoluta de que os mentores, eles sentem muito mais o que a gente faz que já sabe que não deve fazer do que o que a gente faz sem saber ainda que não deveria. Mas tipo assim, tem 300 anos que você faz isso, você já sabe, você continua fazendo a mesma coisa. Já pararam para pensar na decepção dos nossos mentores quando eles forem prestar conta da atuação deles na nossa vida para que a gente acertasse sem errar tanto? Às vezes eu faço uns raciocínios e assim, é muito triste. Eu fico pensando que ele está no lugar do mentor. De novo. Mais uma encarnação perdida. Ixi, começou de novo. E às vezes deve ser assim, na outra encarnação começou mais velho. Ixi, nessa está começando 10 anos antes. Louvado seja Deus. Eu não devo falar assim. Vamos em frente.
Não se exponha novamente com esse riso público, assumindo. Falei. Aí, não se exponha novamente. Evite o mecanismo de autopunição, que lhe impulsiona a novos equívocos até ocorrer a tragédia que pode evitar. Acredite. Olhe quantos acidentes, quantas coisas já aconteceram, né? E que a gente, em função do trabalho, a gente vai percebendo as causas. Você assim, gente, aí você busca lá, aí quando você vê a causa, você diz: eita, olha onde começou aqui, ó o que veio, ó o que atraiu, ó o que... Mas isso está na mão da gente. E a gente acha que por auto se punir, de qualquer forma que seja, através das doenças autoimunes, através das psicossomáticas, dos acidentes que acontecem no nosso dia a dia, né? Das quedas que se tem aí, queda em todos os sentidos, né? Emocionais, de repente caiu na depressão, e aí ficou doente, teve uma gripe, qualquer coisa, um processo alérgico, qualquer coisa. As autopunições, tá? Que a gente vai fazendo, anda só, se bate, se machuca, as formas que a gente utiliza lá de autopunição. Então assim, isso não resolve. Isso aqui não é educativo. Deus não quer que a gente sofra, Ele só quer que a gente mude. E aí lidar com essas questões é algo extremamente importante para a gente sair dessa condição. Eu ouvi uma entrevista muito interessante do Padre Léo. O Padre Léo né, um espírito, desencarnou, mas é uma figura muito especial, escreveu livros extremamente interessantes sobre, inclusive, perdão. E em uma entrevista dele, ele com câncer no pulmão, e aí ele disse assim, e ele curava as pessoas, tá? Curava. E aí perguntaram para ele assim, sobre a questão da cura, do processo dele. Ele disse assim: olha que coisa interessante. Ele disse assim: eu não me sinto no direito de pedir a Deus que me cure. Porque muitas pessoas até dizem: mas o Senhor cura os outros. Mas eu não me sinto na condição de me curar. Porque assim, eu sei que o câncer que eu tenho hoje no pulmão tem a ver com todos os anos que eu fumei. Então, eu não quero ocupar Deus por algo que fui eu que fiz. Ora, óbvio que a gente poderia fazer N interpretações psicológicas disso aí. Mas assim, a gente não pode deixar de considerar o nível de consciência que ele apresenta quando ele disse isso. Eu não quero incomodar a Deus com uma coisa que fui eu que fiz. Que foi eu que fiz. E eu fiquei pensando sobre aquela fala lá, aquela expressãozinha lá no meio de todo um discurso interessante do trabalho dele com adictos, né? com pessoas dependentes de substâncias químicas e tudo mais. E ele colocando isso assim: gente, que coisa interessante, eu não me sinto no direito de ocupar Deus com isso, fui eu que fiz. Então assim, agora eu vou responder por isto. E quando a gente pensa, aí vamos lá, tá? Isso quer dizer, isso vale para ele. Para ele. Uma outra pessoa pode dizer assim: Senhor, entendi, me cure. E não somente a cura acontece na questão física, ou do corpo físico, mas a pessoa modifica efetivamente para o resto da vida, em termos evolutivos, vida, não só da existência. E aí ganha um outro significado toda a experiência que a pessoa vive. Vamos mais. A maior pena que pode se atribuir é aquela, à luz da razão e dos bons raciocínios, que conterá o impulso da emoção ou do conhecimento da reincidência no erro. A maior pena. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é uma preciosidade. Não é adoecer, não é se macerar, não é se sabotar, não, nada disso. Não é se ferir, não é. E as últimas consequências cometer um suicídio, não, isso não, pelo amor de Deus. A maior pena é, eu quero, o impulso está aqui, mas eu não vou ceder. Esta é a maior pena. A maior pena que pode se atribuir é aquela,
à luz da razão e dos bons raciocínios que conterá o impulso da emoção ou do conhecimento da reincidência no erro. Eu quero, eu tenho vontade, eu desejo, mas não vou fazer. Esta é a maior pena. E esta vale, porque essa nos levará à mudança efetiva. Indicações terapêuticas: não se oportunize. A oportunidade, no caso, é o abismo. Evite contextos propícios, e nós somos bons em criar isso. A gente inventa a maior história do mundo para que o contexto apareça e a gente se permita. Cara, se não pode, não pode. Não se exponha a viabilidades estimulativas de qualquer natureza. Viabilidades estimulativas, ideias, imagens, lembranças, e algumas, porque assim, já tem aquelas que são sem a nossa vontade, vem, já não reflexo, mas tem aquelas que a gente se permite e aí vai para a fantasia, ok? Discursos, contextos. Não se exponha a viabilidades estimulativas de qualquer natureza. Não se permita chegar ao ponto de, em desespero, afirmar: eu não me perdoo pelo que fiz. Não se permita chegar a esse ponto. Aí, ó, como está aqui, já é desespero. Calma, vamos lá, vamos dar a volta. Serene sua mente, ok? Medite, faça uma oração, relaxe, observe a natureza, se ocupe, faça o bem, acalente em seu coração os pensamentos e sentimentos que concorrem para a sua felicidade, a felicidade real. E não vamos confundir só sensações com felicidade. Ainda indicações terapêuticas: chega de fuga da realidade de comportamentos infantis. Ó, quanta coisinha aqui para a gente entender. Então, chega de sofrer e fazer sofrer, porque não pense que é exclusivo. A gente tanto sofre como faz sofrer, a gente tanto faz sofrer como sofre. Uma bicondicional aí. Chega de estutices, ok? Ame-se o suficiente para perdoar, acertar o passo e seguir adiante. Quem as perdoa apresenta melhores condições de perdoar aos outros. Aqui é sim, tá? Quem se perdoa apresenta melhores condições de perdoar aos outros. E lembre que aqui o critério de suficiência: ame-se o suficiente. Conscientize-se que é o construtor do seu amanhã, a partir das realizações do hoje. Pensar assim, imortal, não tem como pensar diferente disso. Senão, a gente continua agindo ingenuamente. Quer ser feliz amanhã? Comece a ser feliz agora. Não é nem hoje, agora. E aí vejamos mais. Chega de fugas da realidade de comportamentos infantis. Resgate. Lá estava junto. Ó. Aqui está do jeito que está no capítulo. O que é que eu faço? As indicações. E quais as condições de superação? Que lá a pessoa lê e precisa pegar. Ali indicações terapêuticas. Daqui é a condição de superação. Ó. Ame-se o suficiente para perdoar, acertar o passo e seguir adiante. Quem se perdoa apresenta melhores condições de perdoar os outros. Aqui é colaboração nossa. Localiza no texto, está lá dadas as indicações, está oferecendo lá as possibilidades: perdoar, acertar, seguir adiante. O não perdão, no sentido do não, né, da não possibilidade, da não condição, do não merecimento, daquele quadro que a gente coloca lá na frente, como uma decisão, inclusive, não nos permite seguir adiante. A gente fica preso. Esses dias eu disse para o Espírito na reunião mediúnica:
Ele lá, com muitas razões para não perdoar. Ele disse, meu amigo, você tem razão, talvez eu no seu lugar eu quisesse fazer pior do que você está fazendo. Você concorda comigo? Eu digo, eu concordo. Só fico pensando em uma questão. E ele ficou como assim, qual? Ele disse, rapaz, eu não acho justo essa pessoa já ter feito você passar por tudo isso e você continuar preso a essa pessoa sofrendo até hoje. Foi aquele silêncio do Espírito. E ele me respondeu assim, eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse, a pessoa vai ter que responder pelo que fez. Não tenha dúvida. Agora eu fico aqui pensando, gente, que absurdo você já ter passado por tudo isso e ficar perto dessa pessoa ainda, perpetuando esse sofrimento. Aí eu fiz uma ressignificação e disse, essa pessoa não merece que você fique passando por isso. Aí eu falei, realmente não merece. Você gostaria de mudar essa situação? Gostaria. Ótimo, nós vamos ajudar. A percepção, né, André, do fenômeno, o como muda a situação. Não utilize o mecanismo de fuga do adiamento, furtando-se o enfrentamento do agora. Legal. Muito bom. A pergunta que poderíamos fazer é, de ordem prática, eu entendi isso. Como é que eu operacionalizaria isso na minha vida em relação ao perdão ou não perdão? Então tá, vamos lá. O que é mecanismo de fuga? Ou de defesa, ou ajustamento, que designa em psicologia em geral e na teoria psicanalítica, em particular, as ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego, que André já falou aqui, onde o indivíduo não consiga lidar com situações que por algum motivo considere ameaçadoras. Muito bem, adiamento, um mecanismo de defesa relativo que nos impulsiona a deixar para depois as realizações, uma obrigação, que sejam obrigações ou não. No popular, a gente vai empurrando com a barriga. Depois. Eu tenho um mês para poder fazer um trabalho, eu tenho 2 meses, eu tenho 2 anos, eu deixo para fazer na última semana. Isso é adiamento. E é um problema sério, terrível e que nos atrapalha muito. Tá? Um simples tomar banho. Eu vou sair, sei lá, vou ter uma carona, não vou ter a carona, vou ter que pegar um avião, vou ter que pegar um ônibus, o que seja. E aí, se eu venho tomar logo meu banho e me aprontar, daqui a pouco. Meu Deus, não vai dar mais. Sim, não vai dar mais tempo porque você perdeu o tempo que podia fazer. E o enfrentamento, processo cognitivo afetivo de lidar com as questões que nos envolvam direto ou indiretamente. Cara a cara, tá? Bora lá, vamos enfrentar o leão. Após muito já ter refletido sobre a questão, hoje posso indicar 3 passos fundamentais para a libertação da negação do auto-perdão. São elas. Nunca diga, impossível fazer. Nós não somos nem bons nem tão ruins. Veja-se como humano em evolução, portanto, contingencial. Contingencial é o sim e o não da questão, o verdadeiro e o falso, né? Na mesma realidade. Para algumas coisas já somos beleza, para outras ainda em construção. Nunca diga, quem faz isso não presta. Nós vivemos momentos de fraqueza e de desequilíbrios, o que nos faz permitir certas realizações infelizes e nem por isso absolutamente deixamos de prestar, ou seja, de ter valor, assim como não somos desapropriados das conquistas reais. Eu faço as coisas bem feitas, outras ainda não. Faço algumas que eu posso gerar admiração e faço outras que podem ser consideradas verdadeiras estutices. Cara, como é que pode um cara como aquele fazer uma besteira dessa? Eu sim. 3. Não diga, eu não perdoo. E aí chegamos no ponto. Todos sabemos que precisamos vencer o orgulho ainda existente em nós. Os tutores espirituais da humanidade têm ensinado que devemos ser mais rigorosos com nós mesmos do que com os outros. Mas isso nunca significou a negação do auto-perdão. Nunca. Ok? Seja rigoroso com você, vai ser mais reflexivo com o outro, mas isso não significa não se perdoar. Aí olha o que o Léo faz, o Léo Buscaia. Ele apresenta essas 3 categorias, ok?
do não. Aí agora ele vai dizer só. Vamos agora mergulhar nas expressões positivas dos 3 passos mencionados, ampliando o seu significado. Aí nos propõe: retire as negativas, ficará assim: eu fazer, eu faço. Ok? Logo precisa melhor se conhecer para trabalhar a causa, mudar o seu jeito de ser, desenvolva sua aceitação, compreensão e amor. Ah, eu não faço, não sei o quê. Não, tira o não, vá. Ó, vai e faz. Eu faço. Quem faz isso, em vez de não presta, também presta. Precisa enfrentar as motivações e crenças que lhe permitiram tomar a decisão de assim se comportar. Desenvolva seu autoconhecimento, sua autoanálise e sua ética. Desenvolva. Também presta. Ou seja, tire do absoluto. Tá? E para a terceira, em vez de eu não perdoo, eu me perdoo. Tá? Precisa descobrir a fonte divina de onde emana todo o perdão enquanto possibilidade de renovação para todo o universo. A melhor maneira de encontrar forças para se perdoar é não mais repetir o erro. Vou ler de novo. A melhor maneira de encontrar forças para se perdoar é não mais repetir o erro. Pense na força interior, moral e psicológica de alguém ao dizer com total honestidade, devido à transformação real: já fiz, mas não faço mais. Desenvolva a coragem de reconhecer, a coragem de mudar e a coragem de confessar. E aí olha que coisa, hein? Isso aqui inclusive na reunião mediúnica, tá? Você está lá doutrinando no espírito, ele está lá dizendo, chega assim: sim, e aí? Você está precisando de todo mundo com isso? Você já fez isso, já fez isso, já fez isso. Meu irmão, é verdade, já fiz tudo isso, mas hoje eu não faço mais. E de verdade, porque ele vai saber pela nossa vibração. Ok? Já fiz, mas hoje eu não faço mais. Tá? Tem ressonância, tem vibração. A proposta de crescimento espiritual: desenvolva. Está lá, tá? Aqui eu só evidencio a coragem de reconhecer, a coragem de mudar e a coragem de confessar. Só para vocês verem, tá? Tá aqui, Aí, proposta de crescimento espiritual: desenvolva coragem de reconhecer, coragem de mudar, coragem de confessar. E na hora da confissão, eu sempre digo isso, inclusive para os meus alunos: procure alguém que tenha condição de ouvir, porque infelizmente nem todo mundo tem. Às vezes você vai procurar uma pessoa para falar algo que você viveu, e a pessoa crente que está lhe ajudando lhe dá uma sugestão de suicídio. Exemplo: meu Deus, não sei como é que você aguenta isso, se fosse eu já tinha me matado. É de uma inconsequência fenomenal. Então assim, vai conversar com alguém, procure alguém que tenha condição, tá? Senão, pense nisso. A que conclusão chega? Ou chegar, se preferir, né? A que conclusão chega? Não é razoável, nem lógico, menos ainda inteligente. A inteligência volta. Ficar repetindo o erro e dizendo: eu não me perdoo, eu não me perdoo, e faz de novo. Eu não me perdoo, e faz de novo. Eu não me perdoo, e faz de novo. Ok? É muito desconfortável ficar falando sobre esse negócio. Sejamos razoáveis, buscando a razão do entendimento superior. Somos seres em evolução. Sejamos lógicos, buscando as leis do pensamento correto, que nos levará ao encontro constante da validade com a verdade. Sejamos inteligentes, buscando agir de acordo com a nossa natureza divina. Somos seres inteligentes que povoamos o universo. Isto nos permitirá desenvolver a sabedoria. Só uma provocação.
Aqui ele diz, somos seres em evolução. Aqui ele diz, somos seres inteligentes. Por que aqui não sejamos lógicos? Ele não diz sejamos alguma coisa. Ele diz que somos. Essa provocação eu vou deixar para André. Eu fiquei matutando um bom tempo para entender isso, sabe? Muito legal. Sejamos razoáveis, somos seres em evolução. Sejamos inteligentes, somos seres inteligentes que povoamos o universo. Beleza. Engraçado, porque quando ele propõe para que sejamos lógicos, ele não diz que somos alguma coisa, buscando a lei do pensamento correto que nos levará ao encontro constante da validade com a verdade. Não diz que somos. Porque aqui não somos, estamos. A lógica é instrumento para o conhecimento. É exatamente buscando ser lógico que a gente vai ser razoável, que a gente vai usar bem a inteligência. Ok? Mas na hora, papo, está faltando alguma coisa, não está? Estava faltando o meu entendimento. Ok. Então tá. Amar é uma possibilidade que se converte na possibilidade real dos encontros espirituais de luz e harmonia. Se perdoamos a quem não amamos, mais ainda devemos perdoar aos que amamos, o que inclui a perdoar a si mesmo. Lembrando que Helena colocou aqui no último caso que ela mencionou. E assim, portanto, já é hora de acabar. Devemos amar tudo, em tudo, com tudo, por tudo e apesar de tudo. Sobrou alguma coisa, André? Nisto, a essência do perdão. Grato pela atenção, amor e perdão. Muito obrigado.